Bem, meus queridos irmãos, na lição da noite de hoje, que nos foi pedida para fazermos a reflexão, ela está no livro Vinha de Luz, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito de Emmanuel. E ela se intitula Também Tu. E é uma lição de profunda reflexão sobre o que nós estamos fazendo neste exato momento com a nossa vida. Ela começa assim: interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro nas horas supremas de Jesus. Não bastava a crucificação do Mestre, intentava-se igualmente a morte do amigo de Betânia. Lázaro fora cadáver e revivera. Sepultara-se nas trevas do túmulo e regressava à luz da vida. Era, por isso, uma glorificação permanente do Salvador, uma cura insofismável do médico divino. Constituiria em Jerusalém a carta viva do poder do Cristo e destoava de conterrâneos, tornara-se diferente. Considerava-se, portanto, indispensável a destruição de Lázaro. O farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que se passam, apenas com a diferença de que Jerusalém é hoje a civilização inteira. Para ele, o Mestre deve continuar crucificado e todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o. Há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime, da indiferença. O farisaísmo, entretanto, não lhes tolera a condição de redivivos, a demonstrarem a grandeza do Mestre. Instala perseguições, desclassificando-os na convenção puramente humana. Tenta-lhes anular-lhes as ações em todos os setores da experiência da vida. Somente os Lázaros, que se unam ao amor de Jesus, conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. Tem, pois, cuidado consigo mesmo. Se te sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor da tua fé e contra a força de teu ideal. Não bastou a crucificação do Mestre, também tu conhecerás o testemunho. A gente percebe, meus queridos irmãos, que é uma lição dura, em que Emmanuel nos chama a atenção para aquilo que nós estamos fazendo com a nossa fé, com a nossa procura do nosso desenvolvimento emocional, moral, com a nossa transformação íntima. E a gente percebe que Emmanuel nos chama a atenção quanto ao perigo que existe, em que muitas vezes nós estamos buscando cada vez mais conhecer o Evangelho, praticar as lições de Jesus, mas que ao longo desse caminho provavelmente existem muitas armadilhas. E Emmanuel chama essas armadilhas de fariseus. Aqueles indivíduos que perseguiram Jesus e armaram várias armadilhas para o próprio Mestre, para que ele não pudesse efetivamente trazer a luz ao mundo. Tentaram de várias formas, mas passaram-se 2000 anos e as lições imorredoras de Jesus continuam nos nossos corações. Sim, é verdade, nós ainda temos muito o que caminhar. Nós ainda padecemos de mazelas morais que muitas vezes nos aprisionam, que muitas vezes nos levam a repetir processos de sofrimento, de dificuldade, de doenças e assim por diante. Mas essa lição de Emmanuel nos chama muito para aquele ensinamento de Jesus, quando ele nos fala da importância de vigiar e orar. Porque mesmo que nós estejamos muito bem intencionados,
Mesmo que nós estejamos sempre frequentadores de uma casa, mesmo que nós estejamos desenvolvendo a nossa mediunidade, praticando-a, mesmo que nós estamos cada vez mais buscando a nossa melhoria moral, há de se ter vigilância. E quando a gente faz a tradução correta dessa passagem de Jesus, lá ele é explícito: vigiai e orai. Vigiai antes e orai depois. E há uma razão, há uma explicação lógica da fé raciocinada da doutrina espírita, por que Jesus colocou nessa sequência, vigiai e orai. Muitas vezes a gente vê por aí, né, isso invertido, orai e vigiai, né? Mas não. A tradução correta é vigiai e orai. E por que vigiar vem antes de orar? Porque quem tem que vigiar a nós mesmos somos nós. Somos nós que temos que estar o tempo todo atentos àquilo que nós estamos sentindo, pensando, falando e fazendo. E é exatamente esse cabedal de atitudes que nós vamos construindo no nosso dia a dia. E a responsabilidade de alcançarmos a nossa evolução espiritual e de, o mais difícil, mantê-la, porque uma coisa é a gente alcançar esse conhecimento, esse entendimento, essa transformação. Outra é mantê-la. Nós precisamos nos vigiar o tempo todo. Porque, como disse a lição da noite, muitas e muitas vezes nós seremos testados. Teremos muitas e muitas vezes situações de desafio para realmente verificar se nós estamos buscando de forma real sermos um discípulo de Jesus. Então não basta apenas batermos no peito e falarmos acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, acreditamos em Ramatiz, né? Mas mais do que isso, praticar todos os ensinamentos do Mestre, mas mais do que isso, manter esses ensinamentos de Jesus na prática como algo rotineiro da nossa vida. E como é difícil. Como é difícil nós mantermos essa prática rotineira evangélica que Jesus nos deixou no mundo materialista, imediatista e consumista. Somos bombardeados por valores, né, morais extremamente deturpados, onde muitas e muitas vezes a esperteza, né, ela prevalece sobre a honradez e assim por diante. E aí, meus queridos irmãos, a gente evidentemente lembra de uma outra lição de Jesus também, que nos leva a fazer essa reflexão de uma forma mais pontual para a nossa vida. Precisamos trazer esse entendimento de Jesus com Lázaro e o farisaísmo buscando matar os dois, eliminar os dois, porque um é a prova de um outro, na nossa vida no dia a dia. Como é que nós somos submetidos sobre essa lição que Emmanuel nos chama a atenção? O que acontece na nossa vida para que a gente possa entender de forma racional, dentro da fé raciocinada da doutrina espírita, isso que Emmanuel está nos ensinando sobre Jesus e Lázaro e os fariseus. São forças antagônicas. Jesus a luz, os fariseus as trevas, e Lázaro a prova viva de que nós podemos sim buscar a luz e nos libertarmos das trevas. Mas como que nós podemos entender essa lição no nosso dia a dia? E aí, há uma lição muito interessante do próprio Mestre Jesus, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Precisamente no capítulo 5, que se intitula Bem-aventurados os aflitos. O que Jesus está falando de bem-aventurados os aflitos? Felizes aqueles que sabem sofrer. Porque é exatamente nos desafios da nossa vida que nós vamos aprendendo e validando a nossa transformação moral. E aí, lá nesse capítulo do Evangelho, no item 24, ele se intitula Infelicidade Real. E é exatamente quando a gente pensa essa lição do Evangelho que a gente consegue compreender essa relação de Jesus, Lázaro e os fariseus. Ou seja, nós, Deus, e todas as adversidades, todas as arapucas, todas as armadilhas que a maldade, que as trevas traz para nós todos. Diante do quê? Da nossa vontade de se transformar. Porque muitas vezes nós pensamos assim, mas não é possível.
Eu estou indo sempre ao centro, eu faço o culto em casa, eu tomo o meu passe, eu leio o evangelho, eu tento me modificar, mas os meus problemas permanecem. O meu sofrimento continua. Eu não consigo ficar livre disso. Por mais que eu tente me modificar, o meu sofrimento continua. E é exatamente isso que a gente vai entender nessa lição de Jesus, quando nós vamos trazer esse entendimento para a nossa vida diária. Ora, existem várias e várias situações diárias que nós vivemos que exigem de nós maturidade espiritual. E aí é o pulo do gato. Porque muitas vezes nós lidamos com certas situações da nossa vida em que nós, de uma forma quase infantil, quase realmente pueril, nós achamos que aquilo que está acontecendo é algo bom, porque nós não conseguimos utilizar a lição de Jesus da vigilância. Bom, vamos aprofundar mais um pouquinho para a gente entender isso melhor. Qualquer um de nós aqui temos alguns espíritos que nos acompanham. Espíritos que vivenciaram conosco até pouco tempo a encarnação, como um pai amado, uma mãe querida, né? Em que estão no mesmo patamar evolutivo moral que nós. Padecem das mesmas necessidades e têm os mesmos conhecimentos. Mas cada um de nós que aqui está presente tem também a presença ao seu lado constante do seu anjo da guarda. Um espírito elevadíssimo, um espírito que te ama profundamente, um espírito que te conhece muito, 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 e está junto com você há milênios. O seu anjo da guarda não chegou nessa encarnação. Então a gente percebe, todos os dois estão atuando no plano espiritual, no plano astral, mas cada um vê a nossa vida de uma forma. Por exemplo, imaginemos que o indivíduo, a mãe faleceu há pouco tempo, e eles viviam dificuldades financeiras, né? Tinham muitas dificuldades financeiras e tudo mais, e ele era um bom rapaz, ele tinha boa índole, ele sempre ia ao centro, ele tomava o passe, ele fazia o culto no lar, ele tentava ser uma boa pessoa, ele tentava ser um Lázaro. Mas ele tinha dificuldades naturais, kármicas, da vida material. E ele era um funcionário público que trabalhava na seção de concorrências, de licitações. E era uma dificuldade porque ele trabalhava muito longe de casa. E ele muitas vezes sofreu bastante porque tinha que pegar vários ônibus para ir trabalhar. Até que um dia ele consegue comprar um carrinho mais usado, mas que era uma beleza para facilitar a vida dele. E naquilo ele vai e volta, e a vida dele ficou bem mais fácil. E aí, tanto o anjo da guarda quanto a mãe desencarnada, felizes com aquele indivíduo, porque ele estava seguindo um caminho correto. Apesar das dificuldades, dos problemas, ele seguia um caminho correto. Muito bem. Certo dia, por uma inadvertência de um outro motorista, batem no carro dele e tem perca total. O carro não tinha seguro, e aí ele pensa, nossa, volto eu lá para os meus ônibus da vida e para aquela dificuldade que eu sempre vivia. No dia seguinte, ele, trabalhando na parte de licitações de um órgão público, recebe uma proposta dos fariseus, das trevas. Nós temos aqui uma concorrência, nós temos interesse, se você nos ajudar, tem essa pequena fortuna para você como uma gratificação. Como é que os dois espíritos de lá olham? A mãe amorosa, querendo a felicidade do filho, resolver, ela pensa, aceita meu filho, aceita, você vai resolver sua vida, você vai voltar para a tranquilidade, vai dar até às vezes para comprar uma casinha, aceita, você é um bom rapaz, você merece ter mais conforto material. Mas e o anjo da guarda? Como é que o anjo da guarda vê essa situação? Pelo amor de Deus, não aceite. Não estrague a sua evolução espiritual.
Tudo que você vem construindo nessa vida é importante porque ela vai deixar de existir, mas a sua vida espiritual vai continuar. E se você conseguir resistir a esse assédio das trevas, você com certeza vai avançar espiritualmente. Percebe? Então, muitas e muitas vezes, a gente pensa que uma vitória material, ela é realmente uma felicidade real, mas muitas vezes não é. E como que muitas vezes, meus queridos irmãos, nós precisamos estar muito vigilantes. Até porque todos nós temos os nossos inimigos espirituais, em vidas passadas cometemos todos nós muitos erros, e muitas vezes nós temos aí algumas entidades que quando estamos com a energia mais baixa, quando estamos mais distantes, nós acabamos recebendo essa influência. Aí a gente pensa assim, então eu estou tendo uma influência das trevas, dos fariseus, de um obsessor. Aí a gente pensa assim, o que esse obsessor vai trazer para a nossa vida? O que mal ele pode trazer para a nossa vida? Ele pode trazer uma doença, ele pode fazer a gente perder o emprego, alguma coisa de ruim. Nem sempre. Nem sempre. Nós precisamos refletir sobre o que nós tanto queremos na vida. E muitas vezes as trevas nos induzem a buscar algo que achamos que é bom e que não é. Por exemplo, imagine um indivíduo que tem 3 filhos, que estão estudando, estão entrando para uma faculdade, muita dificuldade financeira, aquela situação, mas eles estão na luta, com um padrão moral bom, com as coisas acontecendo. E ele, com muita vontade de ganhar na loteria. E ele ganha na Mega Sena da Virada, sozinho. Nossa, isso é a maior felicidade. Isso é uma felicidade real. E aí a vida da família modifica por completo, né? Conforto, carro e tudo mais, e assim por diante e tudo mais. Daí a alguns anos, os 3 filhos são dependentes químicos de cocaína inveterados. E vira e mexe estão internados em casas de recuperação. O dinheiro foi bom ou foi ruim? Aquilo foi uma felicidade real ou uma infelicidade? Percebe? Na questão não é o dinheiro, que o dinheiro não é alguma coisa ruim nem boa. O dinheiro, ele não tem qualidade. Quem coloca qualidade no dinheiro somos nós. E aí a gente pensa, então, quando Emmanuel nos explica que existem 3 karmas dificílimos que nós podemos enfrentar numa encarnação. Quais são? O poder, muito dinheiro e a beleza. Quando eu li isso, eu pensei, eu estou tranquilo, porque eu não tenho nada disso. E tranquilo. Mas Emmanuel continua explicando a lição. Qual é o tamanho do poder que você tem dentro da sua casa? Como que você aplica o poder que você tem dentro do seu trabalho? Da função que você exerce? Como que você aplica o seu poder dentro de uma casa como essa, sendo às vezes dirigente de um trabalho de cura? Como que você aplica o seu dinheiro? Não, meu dinheiro é meio curto, tudo bem, mas ele pode fazer muitas coisas. E a sua beleza, o seu corpo, a sua capacidade, a sua sensualidade, né? A sua capacidade de buscar as pessoas, a atenção, como é que você utiliza isso? Percebe? E muitas vezes a gente acredita que aquilo é algo bom, mas que se nós não soubermos realmente trabalhar com aquilo, nós estaremos buscando sofrimento para nossas encarnações. Mais grave do que isso, nós estaremos nos submetendo a situações que realmente podem perdurar, às vezes, por várias encarnações. Porque, convenhamos, meus queridos irmãos, em uma única encarnação, nós poderemos cometer equívocos profundos, em que teremos que fazer os naturais resgates através, às vezes, de várias encarnações.
E aí, isso merece de nós uma reflexão profunda. Por que será que aquilo que está acontecendo na nossa vida é realmente uma infelicidade ou uma felicidade? Você já parou para pensar sobre isso que está acontecendo na sua vida? Nesse exato momento, o sofrimento que você está vivendo, a limitação, a dificuldade, realmente é uma infelicidade ou será uma felicidade? Porque quando a gente olha sobre a ótica da matéria, quando a gente olha sobre o imediatismo desse mundo material, quando a gente entende que as coisas têm que acontecer nesse momento, provavelmente nós vamos achar que uma doença, que uma limitação, que uma falta de dinheiro, de trabalho, é uma infelicidade. Será? Será que aquilo ali não é efetivamente a oportunidade que nós temos de fazer virar a chave do nosso processo evolutivo? Porque nós já estamos vindo de encarnações e encarnações para chegar exatamente nesse ponto. E no momento em que nós estamos vivendo esses desafios, nós podemos falhar. Nós podemos falir. E quantas vezes nós nos achamos, injustiçados? Quantas vezes nós nos achamos vítimas? Porque parece que Deus não olha para nós. O outro parece que tem tanto, parece que a facilidade da vida dele é algo impressionante. E por que na minha é tão complicado? Talvez seja exatamente esse teste que está nos trazendo a oportunidade de fazer a virada da chave evolutiva espiritual. Aí vem aquela pergunta que Emmanuel nos fala e que não quer calar. Se você pudesse escolher, você preferiria uma vida material com todas as regalias e profundos sofrimentos depois do desencarne? Ou uma vida material regrada, difícil, mas uma vida espiritual plena de realizações? Qual a sua escolha? Percebe? E é muito interessante porque isso exige de nós maturidade espiritual. É isso que nós precisamos compreender, né? Nós temos que entender que realmente esses desafios fazem com que nós precisemos ir para frente. Que nós precisamos cada vez mais colocar o nosso pé aonde que nós queremos ir. Porque o nosso processo evolutivo ele é individual, ele é intransferível, ele é pessoal. E todo o processo ele exige de nós sacrifício. O que é sacrifício? É o sacro ofício, ou seja, é o ofício, o trabalho sagrado, sacro. Então, o nosso sacrifício não pode ser entendido como um sofrimento, mas um trabalho sagrado no nosso processo evolutivo espiritual. É claro que aqui nós não estamos pregando a pobreza, nós não estamos pregando de maneira alguma, as situações que muitas vezes a gente percebe que são inadequadas para uma vida material. Vivemos na matéria, precisamos de dinheiro, precisamos de estrutura, precisamos de conforto, claro que sim. A questão é qual o tamanho do valor e da importância que nós estamos dando a isso. Hoje, meus queridos irmãos, quantas e quantas vezes nós vamos vendo as pessoas perdendo o rumo da encarnação em função dos valores da matéria. E aí, quando a gente lembra dos ensinamentos de Jesus, a gente lembra de Jesus falando o seguinte, que nós devemos ser pacientes, que nós devemos ser disciplinados, que nós devemos ser fraternos, que nós devemos amar, que nós devemos perdoar. E em momento algum no Evangelho de Jesus, ele nos pediu para sermos os mais poderosos, os mais ricos, os mais bonitos. Percebem? E é muito interessante como que nós vamos desviando esse processo evolutivo da nossa vida em justificativas que não nos levam a nada. Há uma frase do Dalai Lama que é muito interessante, muito interessante. Ele fala o seguinte, da contradição de nós, principalmente do Ocidente, com relação a esses propósitos de vida, a essa questão que Emmanuel nos fala da lição de hoje. Dalai Lama fala o seguinte, a grande contradição do homem do Ocidente é que quando ele é jovem, ele gasta toda a saúde dele para ganhar dinheiro. E aí, quando ele envelhece, ele gasta todo o dinheiro que ele ganhou
para tentar recuperar a saúde e não recupera. Aí, resultado, né, final da história, o indivíduo no final da encarnação, ele está velho, pobre e doente. Percebem? Nossa, eu preciso ter dinheiro, porque aqui é um quarto para cada filho, é um carro para cada um, é uma televisão para cada um tem o seu celular. O que você está plantando na sua casa? Individualismo, sectarismo. E depois não reclama porque a família é desunida. Percebem, meus irmãos? Volto a repetir, a questão não é o bem material, é como nós estamos utilizando-o. E isso vai de encontro direto a quê? Exatamente a essa lição da noite. Porque isso são armadilhas que as trevas armam para nós sobre esse processo efetivo, se nós estamos realmente buscando a nossa transformação moral e aplicando-a. Como é que você está vendo os seus problemas? Como é que você está vendo o seu sofrimento? É realmente uma infelicidade o que você está vivendo? Ou não? Qual olhar que você prefere? Porque é aquela velha história. De uma forma ou de outra, né, nós vamos desencarnar. Nenhum de nós que está aqui nessa sala vai durar mais 100 anos. Percebem? E aí? Usufruímos da matéria, mas somos realmente seres espirituais. E a lição nos pede hoje para que nós façamos exatamente essa reflexão. Quantas e quantas vezes nós temos dificuldades na nossa convivência porque não temos tempo para fazer as coisas. Não temos tempo para a esposa, não temos tempo para os filhos, não temos tempo para o esposo, não temos tempo para a família. E a gente vai sempre julgando, buscando ilusões para justificar essa situação. Então, nós temos que estar muito, muito vigilantes em relação às ilusões que nós nos permitimos na nossa vida, ilusões que nos afastam daquele real objetivo da nossa vida. E é muito interessante, a gente vê isso demais em casas espíritas, né? Que o indivíduo vem, às vezes, pela dor. Chega aqui, a capa do Batman, arrebentado, cheio de problemas, cheio de dificuldade, doente, família desorganizada, milhões de problemas. A espiritualidade vai, ajuda, organiza, ele se disciplina, ele começa a entrar num patamar de mais organização, de determinação, de transformação, até que ele chega num patamar bom de equilíbrio. O que acontece? E muitas vezes isso acontece. Ele volta a repetir os processos. Nós estamos repetindo processos? Precisamos fazer essa reflexão, é o que a lição nos pede nessa noite. Qual é o patamar daquilo que nós estamos fazendo? E aí, meus queridos irmãos, nós precisamos lembrar, né, que estamos aqui para nos transformar homens de bem. É o que o Evangelho nos fala. Precisamos nos transformar em homens de bem. E o que são homens de bem? Homens que vivem com correção, com lealdade, com honestidade, com bondade, com fraternidade. Você está dentro de um ônibus, o celular do outro está caindo ou caiu, pega e devolve. Nós vimos aqui, né, a primeira ação que nós temos para a nossa evolução espiritual, qual é? A gentileza. Qual foi a gentileza que você fez hoje? Não, eu estava só em casa com a minha mulher e os meus filhos. Qual a gentileza que você fez com eles? Você foi gentil com a sua esposa? Você foi gentil com o seu esposo, com os seus filhos? Às vezes com a secretária do lar? Você foi gentil no trânsito? Percebe, meus irmãos? Porque senão nós vamos criando esses patamares. E rapidamente, só para a gente lembrar, tem um livro que se chama Voltei. É um livro que foi psicografado de um espírito que chama Jacó. E essa história é muito interessante, porque esse Jacó, e essa história é verídica, isso que é o bacana, o livro chama Voltei. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam. Ele conta a trajetória dele numa encarnação aqui. E ele, nessa encarnação, veio como espírita.
Ele adorou a doutrina, se maravilhou. Em encarnações passadas ele tinha sido um judeu, praticava o judaísmo, a Torá e tudo certinho, mas se encantou com a doutrina espírita nessa encarnação e se transformou num espírita inveterado, ao ponto de se tornar presidente da casa espírita da cidade que ele morava. E na casa espírita ele foi presidente da casa por poucos 40 anos. 40 anos presidente de uma casa espírita. E fazia de tudo. E fazia cesta, e fazia sopa, e fazia doações, e dava palestra, e fazia evangelização, fazia de tudo um pouco. E cada ano que ele ia mais envelhecendo, ele pensava, essa é a minha última encarnação. E não tem jeito, eu estou fazendo tanta bondade, eu estou fazendo tanta coisa boa, eu estou doando a minha vida para fazer caridade. Eu tenho certeza que essa é a minha última encarnação. Estou virando um espírito de luz. Esse era o pensamento de Jacó. E assim ele continuou. E até que ele chega e desencarna. Aí ele desencarnado, ele pensa, bom, agora eu só tenho que ficar quietinho, porque os anjos já vão me buscar. A hora que ele toma consciência do lugar que ele está, ele não acredita. Ele pensou, me colocaram no elevador errado e ele desceu, porque era para mim subir. Um lugar terrível, de profundos sofrimentos. Algo ele não tinha como pensar. Era impensável aquilo que ele estava vivendo. Ele tinha sido presidente da Casa Espírita há 40 anos. Cansou de dar cesta básica, cansou de fazer sopa. Aonde que estava aquela caridade que ele estava praticando? Percebe? Até que então, com muita dificuldade, conseguem fazer o resgate dele, levam ele para uma colônia de restabelecimento, e ele, então, busca tentar entender como é que erraram o botão do elevador, porque ele não podia ter descido. E aí os mentores foram... Eu estou resumindo bastante a história, porque o nosso tempo já até estourou. E os mentores, então, foram lhe explicar que a nossa transformação moral, o amor que a gente dedica, todo esse processo que nós vamos buscando em nos qualificarmos, buscar a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa indulgência, buscar perdoar, tem que existir sem retorno, com absoluto desapego de pagamento. Quando eu faço uma caridade, seja ela qual for, tendo a certeza que eu vou para o céu, eu estou negociando com Deus. Só que Deus não negocia. Foi uma encarnação perdida? Claro que não. Essa era a grande pergunta dele. Meu Deus, então eu perdi a encarnação? Claro que não. Toda a bondade que ele fez, toda a cesta que ele deu, toda a sopa que ele fez, claro que contribuiu, porque senão a situação dele seria muito pior. A pergunta é, nós estamos de coração, realmente, verdadeiramente, fazendo a nossa transformação moral para sermos realmente bons? Ou estamos fazendo para sermos reconhecidos? Ou estamos fazendo simplesmente para que nós possamos ter um lugarzinho no céu? E isso exige maturidade da nossa parte. Por quê? Porque o verdadeiro amor é aquele que Jesus nos ensinou. Um amor absolutamente desprendido, absolutamente desinteressado. Ai, como é difícil. Como é difícil. Por isso a lição de Emmanuel dessa noite nos fala que os fariseus, ou melhor, as trevas, e essas trevas existem também dentro de cada um de nós, precisam ser vigiadas. Porque nós temos sim ainda algo longo para ser caminhado, mas nós já estamos no caminho. Nós, graças a Deus, já despertamos da importância de fazer a nossa transformação moral. Cada um de nós que aqui está já consegue fazer uma condição de religar, ou seja, uma ligação com Deus, com a espiritualidade superior, pedindo esse amparo, pedindo essa proteção, pedindo para se transformar e ser útil à vida. Então nós já caminhamos, nós já avançamos, nós somos com certeza muito privilegiados de ter chegado onde já chegamos. A pergunta é, estamos fazendo o que para manter e melhorar esse processo? É isso que a lição nos fala hoje. O que nós estamos vivendo é uma infelicidade ou não?
Qual é o ponto de vista que você está levando para a sua vida? E aí é cada um com a sua verdade, é cada um com seus interesses, cada um efetivamente com os seus propósitos. As lições de Emmanuel, muitas vezes, junto com a doutrina espírita, a fé raciocinada da doutrina espírita, é como se puxasse a nossa orelha. Mas ela é fundamental, porque é algo que nós não podemos mais fazer, é perder tempo. Estamos vivendo um mundo de transformações profundas, um mundo de transição planetária. O que mais nós vamos viver são desafios. O que nós mais vamos encontrar são fariseus criando armadilhas nesse caminho que a gente quer buscar. E aí, cabe a cada um de nós colocar em prática as lições e principalmente a lição que Jesus nos deixou. Vigiai e orai. Reflitamos. Agora eu convido a todos para que nós possamos passar para a segunda parte dos trabalhos, a parte dos passes magnéticos. Pedimos a todos que se permitam relaxar, entrar na sintonia elevada dessa espiritualidade de luz, para que os nossos irmãos médiuns possam começar o trabalho. Deus Todo-Poderoso, Jesus, nosso doce mestre, espiritualidade de luz, de bondade e amor, amado Ramatiz, nosso querido e amado anjo da guarda. Nesse momento sublime de transformação energética, que possamos buscar a pureza de todas as nossas energias pessoais, fazendo o expurgo de todas aquelas energias de dificuldades, de mágoas, de rancor, de ódio, de vingança, energias de dúvida, de culpa, de incertezas, que possamos fazer toda essa limpeza energética do nosso coração, da nossa mente, nos colocando à disposição dessa espiritualidade bondosa, de amor e caridade, na nossa melhoria física, espiritual e mental. Que possamos permitir que esse fluxo energético divino, balsâmico, traga a nós toda a saúde necessária para nos restabelecer, nos trazendo ânimo, alegria, esperança, otimismo, coragem, para que nós possamos continuar a nossa caminhada evolutiva, enfrentando e vencendo todos os desafios. Que possamos, através dessa troca energética, sentir a presença amada do nosso anjo da guarda, que vela por nós, que nos orienta, que nos inspira, que traz a nós a todo instante a possibilidade de escolhas acertadas, a possibilidade de uma caminhada segura, ampla e determinada. Que possamos, através dessa troca energética, abrir o nosso coração e a nossa mente para as verdades do Mestre Jesus. Que possamos, através deste momento, absorver todos esses ensinamentos elevados de amor, de bondade, de caridade, trazendo à nossa vida e assim a todos aqueles que nos cercam, a possibilidade de seguirmos cada vez mais fortes, firmes, conscientes das nossas obrigações, mas ao mesmo tempo compreendendo o quanto somos protegidos e amados. E permitamos que essa energia faça toda a transformação, que possa mudar toda a vibração de todas as nossas células do corpo, que possa abrandar todos os sentimentos negativos, eliminando todos aqueles pontos em que nós nos sentimos incomodados, em que nós temos dificuldade de tranquilizar o nosso coração, a nossa mente. Que essas energias balsâmicas possam trazer para o nosso coração e para a nossa mente a alegria, a esperança de dias melhores, a certeza do acerto das escolhas que estamos fazendo, a certeza da proteção espiritual de todos, a espiritualidade que nos ama. E permitamos neste momento que essa troca energética se faça dentro de nós, como também alcance os nossos lares,
fazendo a limpeza em todos os ambientes da nossa casa, em todas as pessoas que conosco lá vivem, que possa fazer toda a retirada das energias deletérias, energias de raiva, de ódio, de dificuldades, de inconstâncias, fazendo com que a nossa vida possa, a partir desse momento, fluir cada vez mais dentro da paz, da harmonia, do equilíbrio, da saúde e do amor. Aproveitando a vibração desse ambiente de muita paz, harmonia e equilíbrio, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, nosso pensamento a Deus Todo-Poderoso, a Jesus, nosso doce mestre, ao amado Ramatiz, ao nosso querido anjo da guarda e a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha, para que possamos buscar cada vez mais ser um discípulo do Mestre aqui na Terra. Que possamos, Pai querido, desenvolvermos e aplicarmos cada vez mais a nossa força, a nossa inteligência, a nossa bondade. Que possamos semear a paz, o amor, a alegria, a fé, a justiça, a compreensão e o progresso em todos os lugares e com todas as pessoas que encontrarmos. Receba também, Deus Todo-Poderoso amado, a nossa mais profunda gratidão por esse momento maravilhoso em que nós nos reencontramos com essa espiritualidade superior, em que nós nos reencontramos com a vossa presença dentro de nós. Momento esse tão especial, levaremos por onde quer que estejamos. Que assim seja. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Muita paz.